as pessoas que mudaram o mundo e deixaram seu legado marcado na história. Os nomes que veremos aqui, em maioria se fazem presentes até hoje em nossa sociedade, por meio de suas revoluções e descobertas. Nelson Mandela. O ex-presidente da África do Sul, conhecido como Nelson Mandela, foi o nome à frente do movimento contra o apartheid. Cansado da segregação racial no país, o ativista colocou a mão na massa para eliminar o consenso da superioridade branca na África do Sul, o que lhe custou uma condenação à prisão perpétua em 1964. Foi graças à pressão internacional que no ano de 1990 Mandela ganhou finalmente a liberdade. 3 anos mais tarde, receberia o Prêmio Nobel da Paz. 7. Isaac Newton. O cientista inglês foi um nome-chave, tendo revolucionado os estudos da física, da química, da matemática, da mecânica, da alquimia e finalmente da astronomia. Formado em artes, continuou desenvolvendo o seu interesse pela matemática. É de sua autoria a Lei da Gravitação Universal, fundamental para a percepção de uma série de fenômenos antes inexplicáveis. Está ligada a ele a famosa história da queda da maçã da árvore, que teria despertado uma série de conclusões científicas. Até hoje nas escolas estudamos as 3 leis de Newton, que nada mais são do que teorizações sobre o movimento. O pensador foi tão importante para a cultura ocidental que recebeu o título de Sir da Rainha Ana em 1705, tornando-se o primeiro cientista a receber o título, prestigiando um homem que de fato mudou o mundo. Antes de continuar, queria pedir para que curtam o vídeo. Se inscreva e ative o sininho de notificações se gosta de vídeos como esse. Criei o meu canal há pouco tempo e sua ajuda é fundamental. Obrigado. 6. Leonardo da Vinci. Como falar na pintura ocidental sem mencionar a incontornável Mona Lisa? O autor dessa obra-prima foi, no entanto, muito além das telas e dos pincéis, tendo se tornado um dos nomes mais importantes do Renascimento. Uma mente inquieta, assim poderia ser definido Leonardo da Vinci. Arquiteto, engenheiro, desenhista, pintor, ele chegou a projetar uma catedral, elaborar um sistema defensivo urbano e construir um sistema de irrigação de abastecimento de água em Milão. Consegue imaginar esses feitos todos concentrados em um homem só? Seu talento inicialmente operou na Itália, mas acabou por se espalhar por toda a Europa. Da Vinci chegou a viver na França, onde seguiu criando até a sua morte. 5. Henry Ford. Esse sobrenome é conhecido por todo o mundo. Henry Ford foi o fundador da Ford Motor Company e o primeiro sujeito a pensar na criação de uma linha de montagem em série para a fabricação de automóveis. Apaixonado por motores, desde criança mexia nas máquinas da fazenda do pai e, depois de ficar órfão de mãe, aos 13 anos, foi para Detroit trabalhar como aprendiz em oficinas. Mecânico, Ford juntou dinheiro e abriu uma oficina. Seu maior sonho era montar carros. Com alguns sócios, conseguiu fundar mais tarde a empresa que levaria o seu sobrenome. O negócio escalou tão rápido que Henry precisou pensar numa solução para produzir mais carros em menos tempo, e foi assim que surgiu a sua famosa linha de montagem. Certamente, Ford foi uma das pessoas que mudaram o mundo, e suas contribuições se fazem presentes até hoje em nossa sociedade. 4. Galileu Galilei. O físico italiano renovou a maneira de fazer ciência na Europa, tendo desmistificado uma série de crenças não embasadas. Além de teóricos, Galileu foi também um inventor, tendo criado a luneta telescópica. Influenciado pelo pai, Galileu começou a cursar medicina, mas logo desistiu para se dedicar integralmente à matemática. Foi professor da disciplina e também de geometria em Florença, Pádua e Pisa. Como não tinha qualquer título universitário, foi muitas vezes posto em causa pelos seus pares.
Apesar de não ter sido levado a sério por uma parcela da intelectualidade italiana, Galileu seguiu os seus estudos e contestou, por exemplo, a tese de que a Terra era o centro do universo. Convicto, ele conseguiu fundamentar a teoria heliocêntrica de Copérnico, sendo ele um homem completamente revolucionário para a época. 2. Albert Einstein. Esse físico alemão revolucionou a humanidade ao criar a teoria da relatividade. Lembra daquela fórmula que aprendeu na escola, I igual a mc ao quadrado? Pois foi o autor dessa fórmula, Albert Einstein, que recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1921. De origem judaica, quando ainda era criança começou a estudar violino, e logo perceberam que o menino era um prodígio em física, matemática e filosofia. Formado em física, seguiu com os seus estudos e concluiu o seu doutorado na área, tendo ao longo da vida publicado uma série de artigos científicos vanguardistas. Professor de física pela Universidade de Zurique, Einstein também lecionou em Praga, em Berlim e nos Estados Unidos, além de ter se tornado membro da Academia de Ciências da Prússia. Fica ainda mais notável sua relevância quando vemos que até hoje, seu nome é usado como sinônimo de inteligência. Sem dúvidas, Einstein é uma pessoa que mudou a história da humanidade, e suas fórmulas e teorias são estudados ainda na atualidade. 1. Platão. O filósofo Platão promoveu verdadeiras revoluções na antiguidade grega e não por acaso é considerado um dos principais pensadores da história da filosofia. Discípulo de Sócrates, propagou o pensamento de que o mundo que conseguimos perceber é, na verdade, ilusório, sendo o mundo espiritual o verdadeiro local onde a razão acontece. Nascido no berço de uma família nobre de Atenas, Platão estudou desde a infância e teve acesso ao melhor da cultura, sendo orientado por Sócrates, um dos homens mais sábios que já viveu em nosso mundo. Inicialmente, Platão queria ser político, mas logo acabou enveredando para a filosofia. Já aos 40 anos, o autor do Mito da Caverna abriu uma escola para o estudo de ciências e filosofia chamada de Academia, sendo essa a primeira instituição de educação superior do mundo ocidental. Seu maior desejo era estimular a fé na razão. Vale lembrar também que Platão foi o mentor do filósofo Aristóteles, que, curiosamente, acabou se afastando dos pensamentos platônicos com o tempo, formando suas próprias teorias. É importante dizer que Sócrates, Platão e Aristóteles são três das pessoas mais importantes da história. Para se ter uma ideia, seus ensinamentos milenares são estudados até hoje em escolas e faculdades. Por seus pensamentos extremamente evoluídos para a época, Platão de fato foi uma das pessoas que mudou o mundo e suas lições são base para diversas matérias até hoje. Hoje citei 8 das pessoas mais importantes para o mundo. Mas é claro que há muitos outros nomes de grande importância para a humanidade. Se gostou do vídeo, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, isso vai me ajudar muito. Obrigado.